né? Então, também está associado a esse diagnóstico precoce. E quando tem um DI associado, porque aí sim tem um atraso global do desenvolvimento, e aí é mais fácil essa família procurar um atendimento. A que se deve, né, esse aumento da prevalência, né, e que muita gente tem dito, falado de uma epidemia de autismo, né? A gente sabe que a partir de 1994 ocorreu uma ampliação dos critérios diagnósticos, então, com essa ampliação, mais indivíduos passaram a preencher os critérios e, portanto, serem diagnosticados. Houve um aumento da conscientização e uma recomendação de screening, então as sociedades de pediatria passaram a recomendar o uso de instrumentos de screening e, portanto, a gente aumenta o diagnóstico. Há também um aumento da disponibilidade de intervenções precoces e de serviços escolares, principalmente nos países mais desenvolvidos, e se esses serviços existem, eles para que as crianças acessem a esses serviços, elas precisam receber um diagnóstico. Então, com isso, há um aumento na prevalência. Há claramente também uma substituição diagnóstica, né? Então, crianças que antes eram diagnosticadas como deficiência intelectual ou síndromes genéticas, elas passaram a ter como diagnóstico principal o transtorno do espectro do autismo. E que talvez exista um possível aumento real associado a algum fator biológico, existem algumas hipóteses, mas nada ainda muito claro. Então, esse é um gráfico que eu acho bem interessante, que mostra bem essa substituição diagnóstica, né? Então, é um gráfico americano, né? E que mostra que a partir dos anos 2000, né, há claramente um aumento no diagnóstico de autismo, enquanto há uma diminuição no diagnóstico de deficiência intelectual. Da mesma forma, esse outro gráfico mostra essa prevalência, né, esse aumento da prevalência desse diagnóstico tem a ver com clara capacidade da gente diagnosticar o autismo em indivíduos sem problemas cognitivos, né? Então, esse aumento da prevalência, ele está sendo à custa, né, de indivíduos com transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual. Qual que é o papel do médico, né, nesse processo de diagnóstico, né? Primeiro, é identificar os sintomas precocemente, dar apoio à família através do processo diagnóstico de intervenção, encaminhar, quando for o caso, para avaliação etiológica. A gente vai ver um pouquinho quando isso seria importante, né? Auxiliar a família a compreender as diferentes intervenções com evidência, porque a gente sabe que esse é um campo muito fértil para que ocorram, né, uma coisa muito ruim em termos de ideias de intervenções ou mesmo tratamentos com substâncias sem nenhum tipo de evidência, e a família, ao receber esse diagnóstico, angustiada com a situação, é presa fácil, né, de intervenções sem nenhuma evidência e que, na verdade, ou, no mínimo, não fazem nada e a família gasta um dinheiro que não tem para realizá-las, ou causando problemas físicos nessas crianças, né? É importante também que a gente seja capaz de manejar as comorbidades clínicas, né? Minimizar essas disparidades na idade de diagnóstico, a gente poder fazer o quanto antes do diagnóstico, porque a gente sabe que o prognóstico se associa o melhor prognóstico se associa a um diagnóstico precoce,
e tentar ficar atento a esse viés de gênero no reconhecimento dos sintomas, quer dizer, poder também ser capaz de identificar essas dificuldades no relacionamento, nos déficits, né, na socialização, também nas meninas. O diagnóstico é feito pela identificação e descrição dos sintomas comportamentais. Então, apesar da gente saber que existe uma base neurológica para esse transtorno, a manifestação é comportamental, ela depende da idade, do nível da linguagem e das habilidades cognitivas. Então, a gente vai precisar entender como que aquelas dificuldades, como aqueles sintomas cardinais se manifestam nas várias idades, dependendo da habilidade cognitiva, a gente sabe, então, como eu falei, da grande heterogeneidade da apresentação desses comportamentos, né? Então, a severidade dos comportamentos varia, a capacidade cognitiva, a gente tem desde de uma deficiência intelectual grave até indivíduos com altas habilidades, né? Então, com uma capacidade cognitiva superior ou muito superior. O nível de desenvolvimento da linguagem, que vai desde aqueles que não têm dificuldade ou prejuízo mínimo na linguagem, até aqueles indivíduos que não adquirem a linguagem. Existem crianças com dificuldades motoras, outras que não apresentam nenhuma, diferenças sensoriais, com hipo ou hiper sensibilidade e aquelas que não vão apresentar essas dificuldades, dificuldade na comunicação social, na responsividade no comportamento emocional. Então, isso que dá a heterogeneidade das apresentações. O cerne, né, das dificuldades são as dificuldades sociais, né? Que se revelam com essa dificuldade de engajamento social e que já aparecem como queixas frequentes nos primeiros anos de vida. Além disso, os problemas na comunicação, que pode vir, que geralmente é uma das primeiras preocupações, o atraso na aquisição da fala, a presença de ecolalia, de reversão pronominal, quer dizer, a criança continuar a falar em terceira pessoa, mesmo depois do momento do desenvolvimento em que isso deveria, né, ter essa possibilidade de já falar na primeira pessoa, né, que em torno dos 2 anos a criança já é capaz de fazer essa reversão. Alterações da prosódia, né, então aquelas crianças que às vezes falam com um sotaque que não faz parte da cultura daquela família, ou uma fala sem modulação, né? Ou uma fala, às vezes, que parece falas de desenho animado, uma linguagem idiosincrática, quer dizer, uma forma de construção da fala diferente, ou com uso de palavras que, na verdade, são criações da própria criança. São indivíduos que têm grande dificuldade com mudança, né, com preocupações não usuais e interesses precoces por aspectos não sociais do mundo, quer dizer, aquela criança que se interessa com 2, 3 anos por letras, números, sinais, ornamentos, bandeiras, países. Por que eu falo que são não sociais? Porque, na verdade, o nosso interesse, né, o nosso conhecimento, o desejo de conhecer as coisas, nos ajuda a estabelecer relações com o outro, para poder partilhar isso com o outro. E a gente vê que o interesse por esses assuntos não tem a ver com com partilhar, é um interesse que funciona, né, como um interesse restrito, que mantém a criança presa àquilo. A própria ideia de querer falar uma outra língua, né, falar em inglês, com uma família que não tem domínio dessa língua, né, mostra que, na verdade, é um conhecimento que não tem como função partilhar com o outro, né?
São crianças que demoram para responder ao ser chamado pelo nome. A gente sabe que a partir dos 9 meses, a criança já sabe o seu próprio nome e ela, quando chamada, ela vira para quem, né, para o emissor, né? Ela tem interesses sensoriais por certos objetos, então, cheirar objetos, levar tudo à boca, ou chegar com esse objeto muito próximo do olho para examinar determinados pedacinhos desse objeto. Apresenta estereotipias e maneirismos. Maneirismos são determinadas posturas diferentes que não fazem parte, né, do que normalmente você vê. A criança normalmente neurotípica é uma criança que tem uma graciosidade, né? E às vezes você vê essas crianças com posturas, né, muito diferentes, estranhas, né? Vão ter dificuldade nas habilidades, vão ter muita facilidade com tarefas não verbais, por exemplo, montar quebra-cabeça, empilhar, organizar, né? E podem apresentar ilhas de habilidades, por exemplo, uma grande memória, uma facilidade para cálculo, uma facilidade para desenho, para música, né? A gente sabe que essas crianças têm ouvido absoluto, né, que é aquele ouvido que determina, sabe, né, que som é, que nota é, com uma prevalência muito maior do que na população neurotípica. Eu separei o primeiro e o segundo ano de vida com algumas características específicas, porque eu acho que é muito importante para a gente poder ficar atento a essas características e pensar nessa possibilidade diagnóstica e encaminhar precocemente para o diagnóstico. Então, a gente sabe que no primeiro ano de vida, né, as características sociais de comunicação que definem o TEA já podem ser observadas e podem diferenciar, então, as crianças que a gente vai fazer esse diagnóstico das crianças com desenvolvimento típico. Então, o que a gente vê? Alteração na atenção, então, é uma atenção muito mais voltada para objetos do que para a face humana. Então, são crianças que sorriem menos em resposta à face humana, não respondem quando chamados pelo nome, apresentam alterações sensoriais, levam excessivamente as coisas à boca, mais do que a gente sabe que no início, né, nos primeiros meses, isso é algo frequente, mas aqui é muito mais frequente. Pode apresentar movimentos atípicos, né? Então, que a gente vai caracterizar como estereotipias, uma diminuição da mímica facial, então, uma face que está com uma aparência sempre muito plácida, né? Então, você não vê aquelas caretas que as crianças normalmente fazem, uma diminuição da lalação, e às vezes elas produzem sons, mas sons que não fazem parte, né, do que mais tarde vão ser as palavras, né? Então, principalmente barulhos, né, mais do que sons que remetem depois aos sons tanto das vogais quanto das consoantes. No segundo ano, a gente vê pouca atenção ao que o outro está fazendo, então é a questão da atenção conjunta, né? O que ele está segurando. Então, é uma criança que está envolta nela mesma, interessada nas próprias coisas que ela está manuseando e não se volta para que aquilo que os pais ou outras crianças estão fazendo. Ela tem um menor apontar e mostrar, então, tanto o interesse pelo que ela está fazendo, que o outro está fazendo, como tentar chamar a atenção para o que ela está fazendo. Então, há uma diminuição disso, né?
Dificuldades de autorregulação, então são aquelas crianças cujas crises de birra duram muito mais tempo, por motivos muito menores do que a gente vê no desenvolvimento normal, uma menor exploração de objetos, porque elas se interessam mais por alguns e menos por outros, né? Ficam fixadas em alguns objetos específicos, uma menor iniciativa social, então ela fornece menos dicas que indicam seu interesse em se engajar num relacionamento, então ela chama menos o outro, ela tem menos aquele movimento, aquela postura de ser pega no colo, de desejar ser pega no colo, de desejar se inteirar com o outro. O brincar vai se tornando mais repetitivo, então enfileirar, organizar por cores, por formas, existe já um atraso na fala, ou na linguagem, ou alterações na prosódia. Interesses restritos e comportamentos estereotipados começam a ficar mais evidentes, então andar na ponta dos pés, fazer o flapping, rodopio, andar sobre correr para cima e para baixo, ou rodar sobre o próprio eixo. Então, o que seriam esses sinais de alerta, né? Então, ela não olha no olho ou evita olhar, não responde quando chamado pelo nome, não mostra ou não aponta, não partilha interesse e prazer, não é caloroso e não demonstra alegria, tanto quando no contato com o outro, quanto em relação às outras coisas, ou um brinquedo novo, uma atividade nova. A prosódia é não usual, apresenta os movimentos repetitivos ou a postura do corpo não usual, movimento repetitivo com objeto, aquela coisa de ficar manuseando o objeto, né? Falha na comunicação não verbal, não brinca com uma variedade de brinquedos, não responde a pistas contextuais, quer dizer, essa coisa de você usar a linguagem não verbal, né? Para se comunicar, então, chamar, falar tchau, mandar beijo, né? Falta vocalização comunicativa com consoante, que é aquilo que eu falei da lalação, né? Um fenômeno que aparece com frequência no TEA, quer dizer, com alguma frequência, é a regressão, né? Então, a gente sabe que, na história, 1/4 dos casos vão apresentar regressão na linguagem ou nas habilidades sociais. Então, são crianças que vinham se desenvolvendo bem, tinham contato do olho, partilhavam interesse, começaram a falar ou a lalar, e entre os 18 e os 24 meses elas vão perdendo essas habilidades que elas já tinham adquirido. A razão é desconhecida, existem várias hipóteses, uma delas é a excessiva poda sináptica em resposta a fatores genéticos, né? Então, em torno dos 18 meses até os 24 é um momento de grande poda e que talvez alterações genéticas sinalizem para uma poda que venha a se tornar excessiva. Essa é uma hipótese, mas existem outras também. Eu trouxe aqui os parâmetros, né, do DSM-5, que a gente já sabe. Então, o A, que é esses déficits persistentes na comunicação e interação social em múltiplos contextos, né? O padrão de comportamento restrito, repetitivo, atual na história, porque às vezes, quando a criança é um pouco maior, ela começa a diminuir as estereotipias, especialmente se é uma criança com uma cognição normal ou mesmo superior e que tenha os sintomas do grupo A mais leves, elas conseguem perceber que a presença desses comportamentos é esquisita e elas conseguem, de alguma forma, com alguma condição, ter alguma condição de controlá-los
e aí eles podem desaparecer. Mas, mais do que isso que eu quero mostrar para vocês é que, primeiro, para a gente fazer esse diagnóstico, então, mais tarde, esses sintomas devem estar presentes desde o início do desenvolvimento, mas podem se manifestar mais claramente nos momentos em que as demandas sociais excedem a capacidade daquela criança dar conta, né? Como eu falei, podem aparecer na idade escolar ou mesmo na adolescência. Mas o que é fundamental aqui é que essas dificuldades têm que causar um prejuízo clínico significativo. A gente está vendo atualmente muitos diagnósticos de dificuldades que indivíduos têm, mas que, na verdade, esse critério de prejuízo a gente não vê com tanta clareza, né? Então, essa é uma questão importante da gente levar em consideração quando a gente faz um diagnóstico, principalmente em adolescente e em adulto. Essas dificuldades não são explicadas por deficiência intelectual ou por um atraso global do desenvolvimento, mas a gente sabe que um DI a gente pode considerar um DI como comórbido, né? Desde que o déficit na comunicação social esteja abaixo do que é esperado para o nível global do desenvolvimento. Existem especificadores, então, com ou sem prejuízo cognitivo, com ou sem prejuízo na linguagem, pode estar associado a uma condição médica, genética ou fator ambiental, pode estar associado à catatonia. E a escala de severidade, essa é uma outra questão. Muito frequentemente, os pais nos perguntam qual é o nível de autismo. Na verdade, a classificação de nível não tem a ver com a severidade, mas a necessidade de serviços que os prejuízos dos sintomas causam, né? E que isso vai mudar ao longo do tempo. Então, uma criança que pode ser a gente entender como nível 1, quando ela é pequena, pode, durante o ensino fundamental, se tornar um nível 2, porque ela vai necessitar mais suporte. Isso não significa que ela piorou, ela vai precisar de mais serviços para poder lidar com as dificuldades que ela apresenta, né? É importante a gente saber que 30% vão apresentar deficiência intelectual associada e 30% vão ser minimamente verbais, quer dizer, em torno de 30% vão adquirir muito pouco a fala ou não vão adquirir a fala. A CID é algo mais meio parecido com o DSM, só que ela vai colocar não especificadores, mas códigos diferentes. O prognóstico, né? Ele não pode ser previsto no momento do diagnóstico, isso é importante. Vai depender da resposta às intervenções. 80% dos diagnósticos bem realizados antes dos 3 anos se mantém. Ele é mais difícil de ser realizado em crianças menores de 3 anos, com sintomas leves, especialmente se a comunicação for normal ou superior, mas pode ser feito por profissionais bem treinados. A habilidade de comunicação e dos sintomas socioafetivos podem melhorar, né? Isso a gente vê que a criança vai aprendendo, né, a se relacionar. E daí a importância da convivência com crianças neurotípicas, né? Ir para a escola, ir para a creche. Quanto aos comportamentos repetitivos, eles podem mudar com a maturação ou a intervenção. Podem existir momentos em que eles pioram e melhoram, e na verdade, a ideia dos comportamentos repetitivos é que talvez eles certamente eles fazem parte do diagnóstico, e que, na verdade, eles vão ser problemas quando eles atrapalham, na verdade, a socialização, ou quando eles atrapalham o aprendizado, ou eles atrapalham as intervenções. Fora isso, é algo que talvez faça parte para que essa criança possa se autorregular.
Aproximadamente 9% das crianças com TEA leve na infância não preenchem mais critério quando jovem adulto, né? E o bom prognóstico vai estar associado com as habilidades cognitivas, se elas são maiores aos 2 anos, com o início da intervenção precoce e se elas apresentam uma diminuição do comportamento repetitivo ao longo do tempo. Além disso, a gente sabe que quanto melhor o QI, melhor o prognóstico, né? Mas que, apesar de um QI, às vezes até superior, dificuldades na função executiva vão estar associadas a um pior prognóstico adaptativo, né? Essa é uma das questões que a gente vê, por exemplo, nesses indivíduos com inteligência até superior e que chegam no ensino superior e que às vezes têm muita dificuldade de concluir o ensino ou ir para o mercado de trabalho em função das dificuldades de função executiva. A medida de QI, então, e de habilidade de linguagem tende a predizer esse prognóstico na idade adulta, mas uma coisa muito importante é que a qualidade de vida no adulto com TEA de alto funcionamento se associa muito mais com o suporte familiar e social do que com a gravidade dos sintomas de TEA em si. Então, o apoio familiar é fundamental para a condição de independência, né, e para a qualidade de vida. Quais são as barreiras para a identificação, né, de risco, né, desse diagnóstico? Então, as crianças com sintomas leves ou inteligência normal ou superior podem ser identificadas só na idade escolar e quando as diferenças na habilidade social ou a rigidez passam a afetar o funcionamento dela. As meninas costumam ter sintomas mais leves e menos sintomas externalizantes, então menos comportamento disruptivo, menos comportamento autolesivo, e os interesses restritos delas costumam ser muito mais socialmente mais próximo dos interesses de meninas da mesma idade, então princesas, pequeno pônei, então são muito mais socialmente aceitos, né? Então, por isso que tal. E a própria questão do desenvolvimento da fala e dessa condição da menina se interessar mais, né? Ter uma coisa, um funcionamento mais empático, eventualmente, faz com que esses sintomas não apareçam, né, tão precocemente. Outras condições que, às vezes, dificultam a gente identificar é o TDAH, porque são crianças extremamente agitadas, não prestam atenção, podem ter um atraso na fala e que é um diagnóstico que a gente tem que fazer, às vezes, diferencial. A avaliação diagnóstica, o diagnóstico, como eu falei, é clínico, né, através da história comportamental e da observação do funcionamento dessa criança. Ele deve ser longitudinal, né? Então, o efeito, qual é o efeito que esses sintomas têm na capacidade do indivíduo de funcionar na família, com amigos e na escola, né? E aquela questão do qual é o prejuízo que eles causam, né? Nenhum questionário sozinho faz o diagnóstico, a gente tem visto muita gente entrar na internet e fazer, preencher um ou outro questionário e aí se dizer TEA, né? E tem alguns questionários que são de autoaplicação, ou mesmo que sejam feitos por profissionais, depende muito da pessoa dizer sim ou não se ela apresenta aquele sintoma, o que pode ter viés aí, né? Algumas vezes, ou seria importante que a gente fizesse uma avaliação formal de linguagem, então que um fonoaudiólogo possa realizar essa avaliação da cognição, das habilidades adaptativas e do status sensorial, para que a gente possa construir um projeto terapêutico que possa ser individualizado. Não tem testes laboratoriais que vão fazer esse diagnóstico.
É importante que a gente possa avaliar outras condições co-ocorrentes, né, para que a gente possa acessar essas e eventualmente tratar essas outras condições que podem prejudicar, né, o funcionamento desse indivíduo com TEA, então deficiência intelectual, os transtornos do aprendizado, TDAH, transtorno de ansiedade, transtornos específicos da fala e da linguagem. Na avaliação etiológica, na verdade, ela não é algo que é indicado que a gente faça, mas eventualmente os pais solicitam isso, principalmente avaliação genética. A gente encaminha para o geneticista, na verdade, quando existem estigmas que sugerem, né, a existência de uma síndrome genética, mas, assim, se a questão for fazer uma avaliação genética fora a questão cromossômica, né, ou dessas síndromes conhecidas, o exame que é solicitado e que tem o mais apropriado, né, para uma avaliação inicial, né, etiológica, é o microarray. Mas, veja bem, isso é uma coisa importante que a gente possa dizer para os pais, que, na verdade, a média de indivíduos, da presença de variantes, né, que tem significado clínico, né, é em torno de 9%. Então, os positivos são é uma porcentagem muito pequena para o valor que esse exame tem. E isso em amostras clínicas, né? De 17% a 42% tem essas variantes com significância ainda incerta. O X-frágil pode ser solicitado especialmente para meninos e crianças com história familiar de deficiência intelectual no sexo masculino. Mas a gente pode fazer orientações em relação à questão do risco de recorrência, né? Então, a gente sabe que um casal com um filho com TEA de etiologia desconhecida, quer dizer, que não tem, não está associado àquelas síndromes genéticas, tem aproximadamente 10% de ter um segundo filho. Né? E um casal que tem 2 ou mais filhos com TEA, né, vai ter de 32% a 36% de chance de recorrência. Mas, além disso, o risco não se limita ao TEA. Então, de 20% a 25% tem um risco de apresentar transtorno da linguagem, outros transtornos do neurodesenvolvimento e outros transtornos psiquiátricos. Então, mostrando que existe um risco de recorrência e que a gente pode usar esses dados para fazer uma orientação em relação a novas gestações. Não existe indicação de realizar exame de neuroimagem e nem de eletroencefalo. Na verdade, a neuroimagem ela só é indicada quando existe uma avaliação de regressão atípica, não é aquela regressão que aconteceu entre os 18 e os 36 meses. A atípica é quando ela ocorre depois disso, quando existe micro ou macrocefalia, quando tem convulsões, quando tem manifestações intracranianas de transtornos genéticos e quando o exame neurológico é alterado. Da mesma forma, o eletroencefalo, mas a gente tem que saber que as crianças com TEA têm um risco aumentado de convulsões e alterações no eletroencefalo, mas, de novo, ele não é um exame recomendado como rotina. A gente sabe que o TEA é um transtorno altamente herdável, existe a concordância em gêmeos no monozigóticos é em torno de 98%, lembrando que não necessariamente a gravidade do autismo vai ser igual, né? A herdabilidade é entre 64% e 91%, e lembrando que os irmãos podem apresentar características de TEA, mas não fazerem o diagnóstico, que é o que a gente chama do fenótipo estendido, e que a gente tem que entender que podem ter algumas dificuldades, mas, de novo, não caracterizam aqueles prejuízos que são necessários para a gente fazer o diagnóstico.
Existe uma associação entre risco maior, né, de TEA em filhos de pais e de mães mais velhos. Então, os genes que contribuem para o TEA, né, que já foram identificados, né, as variantes que são identificadas como associado, né, são genes que associados a funções biológicas ligadas ao desenvolvimento e funcionamento cerebral. Então, que vão, de alguma forma, está associado à estrutura e função das sinapses, à sinalização intracelular, à regulação da transcrição e remodulação de cromatina. Também na biologia do TEA, a gente vê riscos, né, de fatores intrauterinos, por exemplo, o uso de medicamentos durante a gravidez. O valproato está claramente associado a um risco aumentado de TEA e infecções como rubéola e citomegalo, mas também fatores ambientais perinatais, como nascimento pré-termo, principalmente os ultra pré-termo, baixo peso ao nascer, pequeno para a idade gestacional, hipóxia intraparto e encefalopatia neonatal estão associados com o risco aumentado para a TEA. Outros fatores que estão sendo associados e que talvez tenha a ver com aquela questão que eu falei sobre um aumento, né, da prevalência, são a presença de organofosforado e pesticidas no ambiente, compostos orgânicos voláteis, né, e a poluição do ar tem sido questões ligadas a isso. Apareceu agora uma associação também aumentada com esses microplásticos, né, mas ainda são hipóteses e precisa de mais estudos que mostrem essas associações de forma mais clara. Bom, em termos de intervenções, né? Então, qual que é o objetivo, né? O objetivo da intervenção é minimizar os déficits centrais e os prejuízos associados. Então, principalmente a questão da comunicação social. Maximizar a independência funcional, facilitando o aprendizado e a aquisição de habilidades adaptativas, né? Então, para possibilitar que essa criança entre no ensino regular e se beneficie, né, do aprendizado e da convivência com crianças neurotípicas, eliminar, minimizar ou prevenir problemas que possam interferir com as habilidades funcionais. Então, determinados comportamentos, por exemplo, estereotipia e interesses restritos que vão, de alguma forma, prejudicar, né, a escolarização e a socialização. Os tratamentos devem ser precoces, individualizados, apropriados ao desenvolvimento e variam com a idade, com a capacidade e com a dificuldade. Então, não existe uma fórmula de bolo, que é isso que também a gente vê. Pessoas que fazem o diagnóstico e que tem uma formulazinha que repete para todas as crianças. E isso não é verdade e não é algo que deva ser para sempre. Quer dizer, é muito importante que a gente possa avaliar de tempos em tempos essas intervenções e poder fazer adaptações de acordo com as necessidades daquele momento do desenvolvimento. As intervenções devem ser baseadas em construtos teóricos rigorosos, com uma metodologia com clara evidência científica, deve incluir, então, prática educacional, terapia apoiada no desenvolvimento e intervenções comportamentais. Elas podem ser focais, né? Então, especificamente associadas a desenvolver uma certa habilidade, por exemplo, habilidade social, ou regulação das emoções, ou melhorar a atenção, ou dirigida a um alvo, ou ela ser compreensiva, que envolve várias habilidades que precisam ser desenvolvidas. Ela pode ser num ambiente naturalístico, quer dizer, ou na casa, ou na escola, ou em clínica, pode ser individual ou em grupo, pode ser aplicada por profissional ou pelos pais. Lembrando que a criança com TEA tem direito a adaptações escolares.
Então, dessas intervenções, né, desse modelo de tratamento compreensivo, quer dizer, que implica um programa que vai acessar uma série de habilidades, né, e sintomas, a mais conhecida é o ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada. Existem algumas outras que são essas que a gente chama de abordagens desenvolvimentais ou naturalísticas, que trabalham muito mais tentar melhorar a atenção conjunta, o brincar simbólico, desenvolver um brincar mais simbólico. O TEACH, que é um tratamento mais ligado tem uma vertente muito mais pedagógica, né? Que é você quer ensinar alguma coisa para a criança, você vai dividir isso que você quer ensinar em pequenos fragmentos e isso vai ser repetido. O uso, por exemplo, de cartões para ajudar essa criança a desenvolver determinadas habilidades. E o Denver, que é algo que tem a ver com... de qualquer forma, todas elas têm uma pegada das terapias comportamentais, tá? As intervenções focais, como eu falei, vão ser dirigidas a um número limitado de habilidades. Então, o ABA é o que tem mais evidência, né? E a base dela é a ideia de que os comportamentos podem ser alterados por habilidades de comunicação, ajudando essa criança a se comunicar melhor, e ela pode ser reforçada de forma programada. Então, os comportamentos que são considerados importantes e necessários, né, para o desenvolvimento, para a independência, eles vão ser reforçados. O alvo, então, é o desenvolvimento de novas habilidades, como o engajamento social, minimizar comportamentos que a gente entende como inadequados, por exemplo, agressão, comportamentos disruptivos, que podem interferir com o progresso da criança. Baseadas no desenvolvimento são essas, né? O floor time, que é o brincar com a criança a partir dos interesses dela. Elas são mais usadas para crianças menores, elas podem ser aplicadas por pais, com orientação. Eu deixei esse site do Autismo e Realidade porque ele tem uma série de materiais lá que são muito importantes para poder orientar os pais. São materiais que ajudam os pais a lidar com algumas situações difíceis que essas crianças apresentam, ou estimular alguns comportamentos que são considerados interessantes. Então, é um site bem bom. As intervenções mediadas pelos pais, elas têm como objetivo esse desenvolvimento da atenção conjunta, quer dizer, o partilhar, o brincar simbólico, o engajamento e a autorregulação. Do TEACH eu já falei. As outras intervenções são as intervenções de fono. A gente deve lembrar que 30% dos indivíduos com TEA não vão desenvolver a fala, que falar frases antes dos 4 anos indicam um bom prognóstico para o desenvolvimento da linguagem. Frases até 10 podem ocorrer nas crianças com habilidades não verbais e engajamento social. Mas lembrar que depois dessa idade é muito difícil que adquira uma fala que seja realmente mais funcional. Às vezes é uma fala que pode até comunicar alguma necessidade, etc., mas é muito difícil que adquira realmente uma fala mais importante, né? Daí a importância da gente pensar no desenvolvimento de linguagem alternativa e aumentativa, né? Que é o uso daquelas figuras. O PECS é um dos sistemas, existem outros, e que, ao contrário do que às vezes se fala, né? O uso da linguagem alternativa e aumentativa não atrasa o desenvolvimento da linguagem. O uso, na verdade, promove a interação social e a compreensão do propósito da comunicação.
tá? Então, o que a gente vê é que poder fazer uso dessa linguagem alternativa, muito frequentemente, faz com que a criança desenvolva mais a fala, porque ela começa a perceber, primeiro, que ela pode ser compreendida usando a comunicação. É mais fácil falar do que usar as figuras, né? Então, ajuda no desenvolvimento da fala, ao contrário do que algumas pessoas falam, né? Eventualmente, se essa criança tiver dificuldades motoras, ela vai precisar de uma fisioterapia, de uma terapia motora, principalmente naquelas mais hipotônicas, que têm transtorno de comunicação, aquelas que andam na ponta dos pés e que precisam, de alguma forma, fazer com que esses pés, a planta apoie, pelas consequências que esse andar na ponta dos pés pode ter. A terapia ocupacional pode ser prescrita para situações de seletividade alimentar ou essas hipersensibilidades, tampar o ouvido, quando elas ficam com esse escrutínio de aspectos do objeto, mas a literatura não mostra grandes evidências nessas intervenções, tá? É difícil fazer estudos com terapia ocupacional, principalmente com terapia ocupacional que faz intervenção com integração neurosensorial, porque é muito pouco frequente que essas crianças só façam a terapia ocupacional. Então, é difícil você dizer que existem evidências mostrando... A gente vê na clínica crianças se beneficiando, mas a literatura é muito ainda pouco consistente em relação a essas evidências. Estou terminando. É muito importante que as condições clínicas, que a gente esteja atento a essas condições clínicas e o manejo dela, né? Então, essas crianças têm um risco maior para convulsão, o risco maior quando existe um DI associado e em meninas, e nas crianças mais prematuras, né, com idade gestacional menor, que tem que tem diagnóstico também de esclerose tuberosa. As convulsões têm uma distribuição bimodal, elas ocorrem ou na infância precoce ou na adolescência. 20% dos adultos com TEA têm convulsões. Os transtornos do sono são muito frequentes, entre 50% e 80% das crianças têm alteração do sono. Muitas delas têm problemas do trato gastrointestinal, como dor abdominal, constipação, refluxo e problemas alimentares. É muito importante a gente estar atento a isso, porque essas são condições que muito frequentemente, principalmente nas crianças com prejuízo na fala, podem ser responsáveis por comportamentos disruptivos, né? Muitas têm transtornos alimentares, então 3/4 das crianças vão ter seletividade alimentar, e muitas delas vão manter a comida na boca e não engole, ou ter emese, ou ter pica, comer coisas que não são nutritivas, ou regurgitação. Uma associação importante com obesidade, tanto pelas questões desses transtornos alimentares, quanto pela questão do uso de medicação. Problemas odontológicos são frequentes, é outra causa importante de comportamento disruptivo. Daí a importância da gente, quando a gente faz o diagnóstico, sugerir para esses pais que pelo menos a cada 6 meses eles passem essa criança por uma consulta odontológica, para que essa criança possa ir se acostumando a ter essa boca examinada. É muito frequente também asma, alergia e eczema. Eczema também é uma causa frequente de comportamento disruptivo, nariz entupido de comportamento disruptivo, e ao risco de fuga. Então, as fugas são a maior causa de morbidade e mortalidade devido a afogamento e acidente dessas crianças, tá?
Além, então, das condições clínicas, a gente tem essas condições comportamentais, de 70% a 90% das crianças têm uma comorbidade, né? Então, com TDAH, irritabilidade crônica, agressividade, crises disruptivas e comportamento de autolesão, ansiedade, toque e transtornos de humor são frequentes nessas crianças. E por fim, eu gosto muito desse quadro, porque eu acho que é muito útil para o pediatra, que é quando a criança apresenta comportamento autolesivo, né, uma criança que está caminhando bem em termos de desenvolvimento, da interação, das intervenções, e de repente essa criança começa a apresentar um comportamento autolesivo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar uma condição clínica. E aí, o tipo desse comportamento autolesivo está bastante associado com uma possível condição clínica. Então, bater a cabeça, dar tapa ou socar a cabeça pode estar associado com cefaleia. Eu não falei lá na condição clínica, mas existe uma prevalência aumentada também de enxaqueca, tá, nessas crianças, dor de dente, sinusite, infecção de ouvido, ficar tocando no olho com associação com perda de visão ou dor no olho, ou uma conjuntivite, ou mesmo a própria alergia, né? O mastigar, cutucar ou bater nos dentes com dor de dente ou gengivite, o skin picking, que é ficar se cutucando com alergia, eczema ou reação à medicação, roer unha, tirar as pelinhas, pode ter a ver com dores, o chutar ou sapatear com pernas inquietas, com acatisia ou dor, a ruminação com refluxo, esofagite eosinofílica, e o bater na barriga, principalmente aqui em cima, né, da barriga, né, próximo do estômago, com dor, com constipação ou com excesso de gases. É isso, gente. Muito obrigada. Aí acho que a gente pode voltar a se falar. Isso mesmo. Gostaria de agradecer imensamente aí a apresentação da doutora Heloísa. Lembrar que a gente, né, é importante ter essa forma clara, informativa, que a doutora Heloísa colocou, abordou os aspectos fundamentais do transtorno do espectro autista de maneira muito acessível, né, e isso é especialmente importante porque todos que aqui viram, né, a palestra, têm uma compreensão mais profunda e saiam daqui com umas ferramentas mais valiosas para aplicar no dia a dia. Então, parabenizo aí a doutora Heloísa pela apresentação.